Fala aí, galera, tudo tranquilo? Estamos aqui de novo, pai e filho, respondendo as perguntas. Na verdade é mais você que está respondendo as perguntas, porque a edição é tipo pergunta aí, pergunte pro mestre, assim, tipo, mas a gente já fez outros 2 vídeos desses e vocês curtiram, então a gente aproveitou para fazer mais. Na verdade a gente aproveitou para fazer mais na primeira vez que a gente fez os vídeos, a gente ficar só trocando de camiseta, fingir que são momentos diferentes, mas é tudo no mesmo dia. Puxa, você acabou com todo o charme. É verdade, né? O mágico não devia revelar o mágico deveria revelar o seu segredo. Mas beleza, a ideia é repartir um pouquinho do que eu sempre tive em casa, de fazer várias perguntas pro Luciano. Enfim, vamos direto agora para as perguntas que vocês fizeram no YouTube. Josiane Araújo Rosa, quero saber o testemunho do seu nascimento, Isa. Bom, eu espero que você ainda poste um vídeo que você tem sobre isso, dando mais detalhes. Mas basicamente, na hora do parto, houve um descolamento total de placenta. E o oxigênio entra para a criança lá na bolsa através da placenta. Quando tem um descolamento total, deixa de entrar. Eu lembro que quando me explicaram isso no dia, tanto médico, enfermeira, todo mundo disse que não sabe explicar como você ficou mais de 1 hora sem respirar, né? Porque entre o momento que sua mãe entrou com o descolamento total, e eles já sabiam que era descolamento total pela intensidade da hemorragia que ela teve. Nesse caso, além do oxigênio não estar entrando, você tem um problema de hemorragia. Sim, porque a criança ela respira dentro da bolsa, lá no líquido amniótico, mas da mesma forma como está saindo sangue, tem sangue entrando, né? E aí corre o risco de se ter a broncoasfixia. Então, desde a entrada da sua mãe na maternidade até a hora do parto, foi perto de 1h15, né? Então, assim, eles imaginavam, se a gente conseguir não ter uma broncoasfixia séria, no mínimo vai ter um problema, se tiver vivo vai vegetar, coisa e tal. E depois eles estavam falando estatisticamente, porque até quando me explicaram isso, eu falei, não, já ouvi muito descolamento placenta que não foi problemático. Ele falou, olha, o que você normalmente tem acesso é o que a gente chama de DPP, descolamento parcial, né? O da sua esposa foi um descolamento total. E o médico durante muito tempo chamava de um milagrinho, inclusive chegou a encaminhar a gente para que nós orássemos, dizendo, olha, a medicina não resolve o seu problema, aquele povo entende de fé e oração. Esse seria o resumo, né? Talvez possa acrescentar que 6 dias antes do parto, o Espírito Santo falou comigo para jejuar e orar. 6 dias antes não, ele falou comigo para orar e jejuar antes do parto, e durante 6 dias eu jejuei e orei, ainda passou alguns dias antes disso acontecer. E chegou até alguém que se converteu no parto ou não? Não, tinha uma pessoa que era da igreja, a enfermeira, né? Então ela falou assim, olha, se eu falar que foi milagre, fique suspeito que eu sou crente, conheço vocês. Mas ela falou assim, eu conheço esses médicos, já sei a forma como eles estão se olhando, o que estão falando. Ela falou, eu vou esperar o senhor ouvir a explicação dele. Durante minha adolescência, essa história realmente pesou muito no meu coração. Saber que eu devia ter morrido lá atrás, mas pela graça de Deus eu estou vivo, também reforçou muito, assim, a minha fé, acreditar que Deus tinha um propósito para minha vida. E faz a gente ter um senso de dívida para com Deus, né? Exato. Tipo, minha vida não é mais minha, tô no crédito, agora eu te devo. Eu senti isso depois de um acidente de carro, onde Deus também me poupou milagrosamente, é isso. Bianca Milaceno, tudo bem se eu não casar ou todos devemos casar? Não, tudo bem se você não casar. A Bíblia abre esse leque, é um assunto que muitas vezes não se fala, né? De alguém que pode se dedicar ao Senhor e escolher não casar. Casar ou não casar é uma escolha. Agora, o apóstolo Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado. Então a pessoa que não consegue conviver com a escolha que fez, não, eu quero ser solteiro só para ter a liberdade de fazer o que eu quero, não ter responsabilidade, mas depois acaba querendo ter uma vida sexual, ela está transgredindo todos os mandamentos de Deus. Mas tem pessoas que elas não têm nenhuma necessidade, nenhuma aspiração profunda em relação ao casamento, ou às vezes sentem que tem um chamado superior. Jesus falou de pessoas que se fazem eunucos pelo reino, e o contexto ali da resposta dele aos discípulos era casar ou não casar, né? Então, tudo bem, em linhas gerais, tudo bem. João Pedro Silva, se temos livre-arbítrio, por que Jonas foi engolido por um peixe para fazer a vontade de Deus? Ele não foi coagido? Bom, se Jonas foi engolido e coagido, é a prova de que ele tem um livre-arbítrio. Senão Deus só fazia ele querer pregar e não se rebelar. Exatamente. Essas coisas não são excludentes. Na verdade, o que nós precisamos entender é que onde tem vontade e livre-arbítrio, não significa que não possa haver persuasão. Né?
mas ainda assim ele poderia escolher se deixar ser persuadido ou não, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que o livre-arbítrio é Deus deixar o homem fazer o que quer. Não, ele tem autonomia para isso, mas não deveria escolher isso. O chamado à sujeição a Deus, né, é um dos maiores exercícios do livre-arbítrio na direção correta. Agora, que tem livre-arbítrio, Deus diz: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe vida, né? Josué diz: vocês vão escolher o Deus que vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a lista vai longe, né? Agora, Deus que nos ama, ele não deu o direito de escolha no sentido de que a gente ficasse livre dele, né? É lógico que quem não quer tem o direito de estar livre dele e se perder a eternidade toda, mas isso não significa que ele não vá nos persuadir em relação à vontade dele. E outra, a gente pensa egoisticamente que a questão é entre Deus e Jonas. A questão é entre uma cidade inteira que estava para se perder e que Deus não queria desistir dela. E foi salvo, né? Então, não vejo nenhum conflito aqui, pelo contrário, né? A necessidade, para mim, não foi uma coerção, porque Deus atrai, Deus provoca, mas ele não arrasta. Né? Não foi uma coerção, mas foi uma discussão bem argumentada que conseguiu dobrar Jonas. Justo. Marcela Mendes: como lidar com a falta de liderança? Vontade de amadurecer espiritualmente em todos os aspectos, mas não tem quem discipule ou ensine. Bom, eu acho que quando a gente tem quem discipule e ensine, um privilégio que não deveria ser negligenciado, deveria ser usado. Agora, quando isso não acontece, não deveria ser uma desculpa para que a gente não busque Deus. Né? Então, por exemplo, eu nasci e cresci num lar cristão, mas quando fui cheio do Espírito Santo e queria entender sobre as coisas do Espírito Santo, meu pai, por exemplo, não tinha essa percepção e essa visão, né? E eu decidi que eu ia ler tudo que eu pudesse, eu decidi que eu ia escutar os pregadores. Então, assim, muitas vezes as pessoas usam como desculpa não ter alguém entregando tudo de mão beijada, para também não lutar por isso, né? Então, assim, enfiar a cara na Bíblia, orar dia e noite, pedir sabedoria de Deus, orar para que Deus coloque pessoas no caminho, é muito mais sensato do que apenas a gente só lamentar aquilo que não tem, né? É lógico que quando depois a gente fala de gerações, o que você recebeu, o que minha neta vai receber, a conversa muda, né? Mas, por exemplo, meu pai, quando se converteu, ele não vinha de uma família cristã, não tinha pai cristão para ajudá-lo, para orientá-lo. Na verdade, ele não teve nada disso, uma família muito disfuncional, mas ele decidiu enfiar a cara na Bíblia, ler tudo que pudesse, buscar quem eram as referências, ainda que fosse de longe. E hoje a gente vive uma época onde isso é mais acessível do que nunca, né? A gente tem vídeos, cursos online, livros como nunca tivemos, permitindo que a gente cresça. Então, não estou dizendo que essa busca solitária seja uma substituição para o discipulado, mas ela deveria ser usada no caso de ausência ou durante o tempo da indefinição, até que isso aconteça, e não a gente colocar uma desculpa no lugar. Não estou dizendo que a pessoa deu uma desculpa, estou generalizando a resposta em relação à pergunta, não estou dizendo que quem fez a pergunta foi isso, mas eu vejo muita gente se esconder atrás desse tipo de desculpa ao longo do tempo, então estou aproveitando para aumentar aqui. E até ao longo se você realmente não tem quem te discipule, não sente que tem essa pessoa, durante esse tempo de busca você pode estar sempre orando, pedindo: Senhor, manda alguém para me ajudar, para me discipular, para me ajudar a crescer. Eu acredito que é uma boa oração a se fazer, caso você não tenha alguém assim na sua vida. Tá, respondendo agora rapidinho algumas perguntas que vocês fizeram no Twitter. Gabi: quando falou com o Isa e a Alice sobre não namorar antes dos 18, como foi a conversa e a reação deles? Isa, pensa também em instruir a Ila dessa forma? Bom, vamos começar da minha parte. Não esperei você estar na adolescência para falar disso. Foi uma conversa preparatória durante anos. Né, conversando: olha, casamento não é só união de pessoas, é união de propósito. A gente não descobre o propósito tão rápido, até porque a gente tinha ainda uma cláusula adicional que normalmente se fala dela. Se aos 18 não tiver entendimento do propósito, também não significa que está liberado. A ideia não era: tem 18 anos aí, espera aí, depois tá ok. Então, embora se tivesse entendimento do propósito antes dos 18, também não podia antes dos 18. E eu já tive gente questionando: pastor, onde está isso na Bíblia? Eu falo: olha, a Bíblia manda o filho obedecer o pai. Né? Não está na Bíblia que você tem que chegar em casa até 10 ou 11 da noite. Os pais estabelecem regras. E eu sempre falei: eu estou fazendo isso pensando no bem de vocês. Um dia vocês vão entender muito melhor meu posicionamento, mas eu preciso que vocês confiem, né? A fase agora é essa. A Bíblia diz: não desperteis o amor
for antes que ele o queira. Então, assim, foi uma vida de preparação, não foi uma única conversa baixando o decreto. E a verdade é que antes dos 18 realmente é muito difícil você ter aquela noção de propósito. Hoje em dia, às vezes, até os 18 já é difícil a pessoa ter isso bem definido. Eu acho que antes dos 18 estava bem claro para você, mas ainda assim eu queria que você tivesse toda a certeza do que estava claro, né, e que esperasse Deus dirigir. Tanto que assim, você se apaixonou pela Priscila, começou a conversar com ela antes dos 18, eu tinha uma palavra de Deus que era ela, né? Podia dizer, vamos abrir uma exceção, e na época eu falei, não, vocês dois vão continuar conversando só até completar os 18, né? E a gente decidiu levar isso dessa forma. E aí, vai manter isso com a minha neta? Eu gosto muito disso, com certeza eu vou manter do mesmo jeito, né? A regra com todas as cláusulas, não é simplesmente o ter 18 anos que te prepara para um relacionamento, mas durante esse tempo, né, eu acho muito importante você realmente trabalhar o que precisa estar pronto, né, nesse tempo de espera. Então a regra vai ser a mesma, se depois dos 18 não estiver preparado, né, eu e a Pri ainda vamos, né, estar trabalhando com os nossos filhos, mesmo se estiver preparado antes, ainda acho legal esperar até os 18, porque até o fato de você precisar esperar por algo também às vezes gera maturidade. Tem muitas vezes que, especialmente na adolescência, você vai ver adolescente querendo fazer muita decisão no emocional, no ímpeto, parece que tem toda a razão, parece que você tem todos os motivos. E aí, se você espera 2 anos, às vezes, do 16 ao 18, você vê que era uma péssima ideia. Exatamente. Porque você é um adolescente, você não entende. E quando a gente fala tempo para orar, as pessoas pensam que orar é fazer um único coração a Deus, tá aí, ver. Não. Orar é considerar diante de Deus atentamente, com clareza, esperar, né, ele trazer convicções ou não dentro de nós, ou convicção no sentido avanço, tipo um sinal verde, um semáforo, ou vermelho, não vá, se demorar na presença de Deus. Eu acredito que é isso. Legal. Mais uma do Twitter aqui. Eliabe Laureano. Como está sendo a experiência de ser avô da Eila? Top! Fantástica. Eu sempre ouvia muita gente dizer que ser avô era algo mais intenso do que ser pai, e eu confesso que antes de ser avô isso me ofendia, esse comentário, porque paternidade foi assim, a experiência da minha vida, né? A experiência com Israel, com a Alissa foi fantástica, foi uma coisa assim profunda, realizadora, impossível de descrever. Mas o que eu descobri quando me tornei avô é que não concorre, complementa, né? Então assim, eu vi agora o meu filho tendo a principal realização que eu tive. Então, assim, só por isso já seria uma realização dobrada. Poxa, eu tive com ele agora está tendo com outro. Mas a sensação de continuidade, né, de bênção geracional. E eu lembro, assim, que eu ficava muito indignado, porque eu achava que meu pai aliviava muito para vocês, né? Eu lembro que meu pai tinha uma estante, assim, cheia de fita cassete, com pregações e com louvores, que muitas vezes eles gravavam o LP que comprava na fita para poder escutar no carro, né? Então eu brinco que se a gente tocasse naquilo, meu pai decepava os dedos fora, ele era extremamente rígido, e eu lembro de você pequeno, ele mexendo naquilo, derrubando, quebrando as caixinhas, e ele não falava nada, ele só recolhia. Um dia eu protestei, falei, isso aí tá errado, é injusto. Eu lembro que meu pai falou assim, o vô é o cavalo que o filho amansou para o neto montar. Né? E eu ficava pensando assim, qual que é, mas hoje eu consigo entender. Então assim, não é nosso papel corrigir, a gente está numa fase de maturidade da vida que a gente quer curtir, é lógico, né? Se fosse o tipo de vô que por qualquer infortúnio tivesse que criar, a neta a criaria com os mesmos padrões dos filhos, mas não sendo, né? Eu já falei para o Israel várias vezes, você seja firme com ela, discipline ela, eu só não preciso ver e você não precisa me contar o tempo todo, né? Mas é algo você muito especial. Você repetido a frase, né, que quem cria os filhos pode mimar os netos. Essa que mimam os filhos acaba tendo que criar os netos. Eu não sei onde sua mãe ouviu isso, mas a gente aprendeu a repetir, e vamos, falando em repetir, vou repetir. Se você criar os filhos, pode mimar os netos, mas se mimar os filhos, vai ter que criar os netos. Agora respondendo aqui, para finalizar, algumas perguntinhas do Instagram. Emanuel Jordan, qual foi o momento mais engraçado que vocês tiveram juntos? Olha, a gente teve vários momentos engraçados, é difícil assim escolher um. Mas agora, se eu tenho uma lembrança, uma memória de um dia que eu passei mal de dar risada, foi uma viagem que a gente estava fazendo muitas horas de carro. Quando a gente finalmente chegou no lugar que a gente já estava hospedado, o pai parou assim na frente de um container azul que tinha uma porta. E aí ele... Como foi mais ou menos? O container ficava dentro das dependências de um hotel. Né? Era um hotel desses de rodovia, a gente estava fazendo uma viagem dos Estados Unidos, era
tá quase no meio do nada. E aí eu parei o carro e falei para vocês, olha, espera aqui. A gente, na verdade, estava fazendo uma viagem pelos Estados Unidos, estávamos assim no interior, do meio do nada, e o hotel não era desses prédios, né? Era tudo meio térreo, os quartos espalhados. E eu parei, deixei vocês no carro, falei, olha, espera aqui que eu vou ali fazer o check-in, adiantar as coisas, todo mundo muito cansado. E eu lembro quando voltei, eu fui até um container que estava dentro do estacionamento, e era um container azul. Falei, gente, eu preciso melhorar meu inglês, eu não sei o que eu fiz de errado, mas o que eu aluguei foi esse container, nós vamos ter que dormir aqui dentro. Mas, gente, eu fiz aquele negocinho, uma trollagem pequenininha, só para ver a reação, não esperava. Mas assim, eles riam, acho que imaginando... Eu acho que foi o contexto, a viagem cansativa. Eu acho que era o pacote, já tinha. Uma vez eu entrei numa lanchonete para pedir um triple shot, né, um expresso com 3 cargas lá de café, e a pessoa que me atendeu era um asiático, o inglês dela era pior do que o meu, e era difícil a gente se entender. Aí finalmente eu expliquei o que era o café, fiz o número 3 e tal, e no fim ela me deu 3 copinhos em vez de ser 1 para os 3. Isso já tinha, essas histórias vinham se acumulando das dificuldades em relação ao inglês. Então quando eu falei que eu aluguei o container, acho que foi um misto de tudo, mas a gente ria. A gente realmente acreditou que era no container que a gente ia dormir. E eu achei que eles iam só falando, imagina, eu nem sei porque eu falei aquilo, não fiquei pensando, a gente riu muito. Agora, o curioso é que ao longo da viagem a gente ficava lembrando o container azul e rindo. Isso virou um meme, piada interna, container azul. Um dia desse eu tive um problema em relação à hospedagem. Errei uma hospedagem, estava na cidade do Brasil, entrei pelo aplicativo, não sei o que eu fiz, eu peguei um lugar assim, nada a ver, no meio do nada, quase não tinha casa, coisa nenhuma, era tipo assim, você hospedar num quarto de uma casa. E quando comecei a olhar, eu falei, eu acho que eu errei. A lista só lembrava, o container azul, é o novo container azul, e a gente ria que só. Então assim, para quem está fora do contexto, mais difícil de explicar, mas uma das coisas que até hoje a gente lembra e dá vontade de rir é o tal do container azul. Mas graças a Deus a gente já teve muito momento divertido junto. Sim. Rafael Henrique, certeza que quando Jesus voltar, o Luciano e o Israel subirá. KKKKKKK. Que empolgação sua para ler esse K. Muito nova essa. A gente nunca ouviu essa piada. Nunca. Jamais. De uma inovação impressionante. A vida inteira escutando a mesma piada. Desculpa, Rafael, você gozou a gente, nós tiramos com a sua cara vida inteira. Não, e outra coisa, toda vez vai subir no púlpito. Agora eu queria chamar o Israel, o Luciano, que vai subir, que subirá aqui o púlpito. Ai, a gente tem que fazer uma cara como se nunca tivesse ouvido essa piada. Eu ouvia pastores dizendo assim, o Luciano é só ele subirá. Eu dizia coisa nenhuma. Kelly subirá, o Israel subirá, isso não é só eu não. Mas a gente entende, é um nome propício ao meme gospel. Exatamente, se não fosse nosso sobrenome, fosse de outro, a gente tava zoando com também. Certeza. Então, abraço pro Rafael Henrique. Mariana Constantino 19. Você era mais rígido na criação do Israel do que da Lissa? Em relação a princípios bíblicos e princípios de vida, não, sempre a mesma coisa. Em relação à formação para os papéis futuros, sim. Né? Então, por exemplo, você como homem com a responsabilidade de estar à frente de uma família, cuidar de uma família, eu joguei mais duro com você do que com a Alissa, que no futuro não teria essa responsabilidade. As pessoas me perguntam isso quando ficam sabendo que eu te fiz jejuar 3 dias e a Alissa nunca jejuou, né? Eu falei, bom, no caso dela também... Nunca jejuou na necessidade. Não, na coerção, né? Porque também na escola para onde ela foi, a comida estava inclusa no pacote, não tinha esse perigo também, mas em relação só a esse aspecto do papel como pai, chefe de família, que ela não teria, eu creio que assim, nem dá para comparar, porque aí eu não fui nada com ela e muito rígido com você, mas também dentro de um contexto, né? Era parte da preparação para que você pudesse casar mais cedo, que era o que você queria muito. Exato. Né? Talvez não precisaria desse processo mais rígido em algumas questões se a gente tivesse mais tempo. Eu acho que foi uma boa. Não me arrependo de nada. Eu não tenho muito o que arrepender, né? Porque eu não tinha o controle, mas eu também sou muito feliz e grato por tudo que eu passei. Ellen Camila C. O que um mais admira no outro? Abraços. Deixa eu dar o privilégio de começar. Eu ia fazer uma shortlist. Tá, ó. Não, se tivesse que assim, selecionar um atributo
porque é muito difícil pegar uma coisa só, assim, o que é mais admiração, porque normalmente é o pacote. Pode ser uns 3, 4. Mas, assim, o seu amor e o seu temor pelo Senhor, acho que foi o que mais me impactou nessa vida. Obviamente isso não teria acontecido sem o seu amor pela sua família. A maneira como você sempre nos educou, sempre cuidou, sempre deu exemplo, mas o jeito que você ama o Senhor e você teme obedecê-lo. Eu sempre vi você em casa muito sério, zelando muito para cumprir o desejo, a vontade de Deus e não desrespeitar nenhum dos preceitos, dos princípios da palavra de Deus. Isso para mim foi um grande exemplo. E acho que você é muito coerente. Assim, é assustador. Sempre ensinou pra gente o valor da palavra e tudo mais, mas eu nunca, assim, na minha vida não dá pra ver de algum momento onde eu acho que você se contradizeu, não viveu o que você ensinava. Então, obviamente, tudo isso contribui para o pacote, mas essas são das coisas que mais... Contradisse. Essas são das coisas que mais marcam do pacote. Bom, em relação à minha admiração por você, eu vou separar a vida adulta e você quando era mais novo. Hoje, seu amor e temor a Deus que está aí, que era o que eu mais queria que replicasse, o seu amor, zelo e dedicação à família, eu também boto na frente. Mas voltando de quando você era mais novo, somado a tudo isso, duas coisas que eu sempre admirei demais: sua sensibilidade ao Espírito Santo, não importa quão louca fosse a coisa, a sua disposição de obedecê-lo, e você tem um coração para com as pessoas, né? de se importar, de querer ajudar, de ser generoso. Eu acho que isso é outra chave extraordinária e que eu ergo a mão para o céu e dou glória a Deus. Amém. Só um parênteses aqui, eu vou precisar acabar o vídeo, senão ele vai cortar, a câmera vai morrer. Eu vou deixar as perguntas